Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta quinta-feira, 16 de junho, dia de Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. A antífona de hoje nos diz: o Senhor alimentou o seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou. Nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, nós temos aí o Evangelho do dia. E este Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é da narração da instituição da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar muito deserto. Mas Jesus disse então: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, podemos ver neste trecho do Evangelho que Jesus, nesta instituição, nesse dia da Eucaristia, nós podemos então ter a partilha. É esta partilha que faz com que todos possam ser atendidos em suas necessidades básicas. Assim, como já dizia no começo da igreja, descreve para nós os Atos dos Apóstolos, todos tinham tudo em comum. Então, tudo que é dividido, tudo que é partido, é multiplicado, na verdade. Então, dá para todos e ainda sobra. Existem diversas maneiras de se narrar a instituição da Eucaristia. Paulo o fez em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Os sinóticos têm seus relatos, ou seja, os sinóticos são os que são evangelhos parecidos, são próximos, são similares. Marcos, em 14, 22 a 25, Mateus, 26, de 26 a 29, e Lucas, de 22, de 15 a 20. João, já por sua vez, fala da Eucaristia no capítulo 6, mas, quando ia relatar a instituição, no capítulo 13, apenas menciona o lava-pés. Isso já é sinal do que quer ensinar com a Eucaristia. Junto com a Eucaristia, vem o serviço ao próximo. Portanto, celebrar a Eucaristia tem exigências de lava-pés, ou seja, exatamente esta situação de podermos irmos ao encontro dos irmãos para que possamos viver juntos a comunhão, a Eucaristia.
porque a Eucaristia nos compromete. Quem vai para a fila da comunhão receber a Santa Comunhão está comprometido com os irmãos e irmãs que mais necessitam. Então, por isso que João descreve na instituição da Eucaristia o lava-pés, ou seja, o serviço aos irmãos. O relato de hoje, embora não fale diretamente, deixa entrever que se trata da Eucaristia, ou seja, a comunhão, a partilha, o que se coloca em comum. Isto tudo é comunhão para que todos tenham tudo em comum. Alguns sinais o demonstram que é eucarística esta cena. Jesus acolhe e dirige a palavra, liturgia da palavra. Ao cair da tarde, hora de celebrar nos primeiros séculos, então horário da missa nos primeiros séculos, Jesus ergue os olhos e pronuncia a bênção sobre o alimento. E, por fim, o gesto da partilha é, por excelência, eucarístico. É o que eu acabei de dizer. Este gesto, este movimento de estarmos partilhando é eucarístico. A comunidade que celebra a Eucaristia tem compromisso com o alimento, para que todos sejam saciados. Eucaristia, sem preocupação com a fome, contraria a proposta de Jesus. Então, vejam bem, estarmos aí recebendo a Eucaristia sem nenhum compromisso, é mesmo que não irmos ao encontro dos nossos irmãos. Então, em volta de Jesus e dos apóstolos, havia uma multidão de necessitados, doentes, sem casa e famintos. A tarde vinha chegando. O que fazer com aquela multidão? Despedi-los para encontrarem abrigo e alimento antes de a noite cair? É a proposta de quem? Dos apóstolos. Limitam-se ao que é tradicional, à lei do mercado. O mestre os desafia. São vocês que devem dar-lhes a comer. Ele provoca com uma nova proposta, partilhar o pouco que cada um trouxe. E o milagre acontece. O pouco que cada um, abençoado por Jesus, alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Então vejam que a nossa partilha, por menor que seja, por pouco que seja, deve servir para o bem de todos, para que todos possam saciar a sua fome e a sua sede de justiça e a sua fome da palavra. Então, procuremos nós também, ao nos comprometermos com a Eucaristia, hoje, neste dia de Corpus Christi, que saímos às ruas, levando o Santíssimo Sacramento, dizendo a todos os que nos virem, somos devotos da Eucaristia, somos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo e acreditamos no Cristo vivo e verdadeiro, ressuscitado no pão, na espécie de pão, na hóstia consagrada. Então, façamos da nossa vida esse testemunho eucarístico, testemunho de partilha, testemunho de comunhão. Então, uma santa e abençoada quinta-feira, dia de Corpus Christi. Então, vamos proceder à bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Pedro, nosso padroeiro, e também de Beato Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, fiquem com Deus, uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.